O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os últimos serão os primeiros. Porque a salvação está a caminho, e aqueles que são considerados últimos, a seu tempo, serão os primeiros a se sentarem à mesa com os patriarcas e com os profetas. A pergunta que nós poderíamos fazer hoje a partir do Salmo, ou as perguntas, vamos multiplicar as perguntas e a partir das respostas encontrar um terreno sólido para construirmos a nossa vida e continuá-la da melhor forma possível. Senhor, são poucos os que se salvam? Quantos terão acesso ao reino dos céus? Por que faço essas perguntas? Hoje, nós não falamos mais sobre a possibilidade de ir para o inferno, não falamos mais sobre purgatório, e achamos que todos vamos para o céu. Quem se salvará? Aí uma quarta pergunta: a humanidade inteira? Será que todos nós que estamos na missa nos salvaremos? Será que eu que estou a presidir essa missa, eu me salvarei? O Evangelho questiona-nos. E ele diz que Cristo não respondeu a esta questão. Não se trata aqui de número.
Primeira coisa, é importante saber o que precisamos fazer para sermos salvos. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Fazei todo o esforço possível. Para entrar pela porta estreita. No seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos fazer esforço. Esforçai-vos. Uma segunda coisa, existe um banquete que foi preparado e por isso ele está preparado para todos nós, mas ao mesmo tempo exige a urgência da nossa decisão. Nós protelamos muito o pecado da procrastinação. Nós vamos deixando passar e passa o tempo. É urgente tomarmos uma decisão. Todos são convidados a este banquete. Jesus está a caminho de Jerusalém, nas últimas horas nas quais ele será morto. E ele, nessa subida a Jerusalém, nos dá a última oportunidade. Nós estamos acompanhando Cristo, que está a fazer o seu esforço. Todos nós queremos ser felizes. E a felicidade muitas vezes está associada à lei do menor esforço. Então, quanto menor o meu esforço, maior é a minha felicidade. A vida com um mínimo esforço, com um máximo de prazer, com um máximo de retribuição. O sujeito quer viajar para Nova York, mas não tem a coragem de trabalhar. Então ele viaja sonhando, sonha. A mãe quer que os filhos sejam os melhores, mas não quer ter esforço. Educar aos filhos é exigente, precisa fazer um esforço. A felicidade, o prazer, se surgem no meio do caminho, é uma coisa. O problema é que nós vivemos buscando o prazer, a felicidade, como se fosse uma finalidade, e não é. Então, quanto menor é o meu esforço, essa preguiça mental que as pessoas têm hoje, de gastar tempo pensando. Achei curiosa uma pessoa ontem dizer-me assim: padre, o senhor poderia ser meu diretor espiritual? Eu falei, claro, mas por que você quer que eu seja o seu diretor espiritual? A pessoa assim, porque o senhor é muito sincero. Então hoje eu vim para a homilia para ser mais sincero ainda. Nós vivemos num tempo onde a humanidade está submetida ou subjugada a uma preguiça mental. Então, quanto menor o meu esforço pensando, é melhor. Ah, padre, pensar é tão chato. É por isso que você bate a cabeça. Toma decisões precipitadas. Cristo, ele não era preguiçoso do ponto de vista mental. Ele pensava, cada passo de nosso Senhor Jesus Cristo, a caminho de Jerusalém, eram passos pensados, decididos. Por isso que ele agora, ao ser interpelado, ele dá uma resposta ajustada. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam. Olha, Jesus está indo para salvar a humanidade e é interpelado. Essa preguiça mental, minha gente, muitas vezes não nos permite saber
quem nós somos e onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Por quê? Saber quem você é cansativo, é enfadonho, é exigente. Mas nós não podemos ser superficiais na arte do conhecimento sobre nós mesmos. Para isso nós vamos fazer todo o esforço para não sermos levados pelo vento, por aquilo que as pessoas dizem ou deixam de dizer, por aquilo que as pessoas pensam. Até porque nem todos pensam, as pessoas vivem numa tagarelice, porque pensar dá trabalho, e nós não queremos ter trabalho, por conta dessa preguiça, que é uma preguiça mental. Então Jesus, por não ser um homem preguiçoso, Ele está indo decidido a morrer. E não adianta, meus irmãos, apelar para a familiaridade. Senhor, eu estive convosco, eu fui. Senhor, eu fui até a missa. E lá o padre falou um monte de coisa que eu não guardei nada. Só guardei que eu sou preguiçoso, sou preguiçosa. Só isso que ficou. Abre-nos a porta, minha gente. Não adianta apelar. Quem não tem intimidade com Deus, quem não cria essa intimidade com Deus, quem não carimba o seu passaporte para a Nova Jerusalém aqui, vivendo os esforços. A pessoa quer emagrecer, mas não faz exercício físico, não controla a boca. Eu quero emagrecer, padre, e come a feijoada. É bom comer a feijoada, mas vai gastar fazendo exercício físico. Corre. Onde é que você precisa se esforçar por ser melhor? Padre, eu gostaria tanto de ser uma pessoa melhor, mas qual é o seu esforço? Você faz o mínimo esforço, você quer ser melhor, de que jeito? Deus olha para nós, eu imagino que Deus olha para a gente o tempo todo dando risada. Coitado, é uma praga, né? Claro que Deus não fala isso. Eu penso Deus com a minha cabeça aqui, então acho que se eu fosse Deus seria assim, uma praga. Quer ser uma pessoa melhor, mas sem esforço. Padre, eu quero ser uma pessoa mais paciente. A situação está aí, seja. Jesus vai porque Ele é a porta. E não há um itinerário sem obstáculos. Não há um caminho para chegar à salvação sem obstáculo. Não existe. E Ele passou pela porta que se chama paixão. A paixão é a porta pela qual Cristo nos salva. Ele vai passar pela paixão, morte e ressurreição. E por isso Paulo afirma que agora nós temos o Espírito, porque do alto da cruz Deus, Ele expirou, João 19:30, Jesus, Ele expirou e entregou o Espírito. Agora é sua vez, vai. Aí alguns dizem fui, outros dizem não fui, fiquei. Mas o Espírito, Ele está para todos. E Paulo, compreendendo isso, ele diz que nós precisamos do Espírito, porque o Espírito é que nos dá a força e a sabedoria necessária para compreendermos aquilo que Deus quer. E a partir da experiência de libertação que acontece no Cristo, o nosso coração deve desejar ter uma vida segundo o Espírito. Homens movidos pelo Espírito. Mulheres movidas pelo Espírito. Que levava Paulo para lugares onde Paulo não queria ir. É essa força, esse dinamismo do Espírito, essa vida que nós precisamos pedir. Nós somos preguiçosos. Por isso nós não experimentamos em nossa vida aquilo que se chama salvação.
O Espírito, sim, intercede eficazmente pelos que foram chamados à salvação. O Espírito intercede por nós. Ele está conosco. Mas a nossa humanidade, ela é incapaz de discernir o que é bom para correspondermos à vontade e à bondade de Deus. A experiência que Paulo fez do Espírito foi aquela de perceber com confiança a glorificação final. Deus nos preparou para sermos glorificados, mas a glória não está desligada da cruz. É na cruz que Cristo foi glorificado. E nós somos filhos, no Filho, pela força do Espírito que nos conduz. E esse Espírito, que mesmo no tempo presente de sofrimento, de tribulações, que nos dá a certeza, há uma glória que nós devemos esperar por ela. O salmista nos ajuda a compreender esse percurso que nós estamos refazendo de crucifixão para a glorificação. É no Cristo que nós temos os novos céus e a nova terra. O salmista, convencido da eternidade, entendeu que no Cristo nós fomos assumidos e não desprezados. Deus não nos despreza e nós não podemos nos desprezar e muito menos desprezar aos nossos sofrimentos, às nossas angústias. E quando nós passamos por estes sofrimentos ou angústias, dificilmente nós conseguimos rezar. E Paulo, diante dessa incapacidade de rezar como convém, diz que o Espírito, ele reza, ele vem em auxílio das nossas fraquezas. E é com esse Espírito que o salmista ele caminha, porque ele entende essa fidelidade de Deus aos seus. Deus é fiel. E o que diz o salmista? Uma vez que confiei no vosso amor. É o Espírito que nos faz confiar no amor que Deus tem por nós. Meu coração por vosso auxílio, é o auxílio que nós precisamos, o Espírito. Meu coração por vosso auxílio rejubile. E que eu vos cante pelo bem que me fizeste. O maior bem que Deus poderia ter feito está no esforço da paixão. Cristo se esforçou para não descer da cruz. Cristo não desceu da cruz.